Eu queria agradecer, mas assim, a situação, eu estava aqui agoniado, porque já teve diretor do Corinthians falando, nota oficial do Corinthians dizendo que o Bahia, que cortou relações com o Bahia, com o Grupo City, o pau tá comendo. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, Luiz Teles. Claro! Ah, tô de mal, ó. Rapaz, cortaram esse relações, Corinthians é uma viu? piada. Outra, teve uma reportagem, eu não lembro agora de onde, cara, essa situação do transfer ban do Corinthians, e o diretor do Corinthians teria dito para a reportagem, né, que o time mexicano se sentiria pressionado, porque assim, ou eles aceitavam o Corinthians pagar parcelado e refazer o negócio, ou eles não iam receber esse dinheiro. Exatamente. Devo, não nego, pago se você ceder. Eu até fiz essa brincadeira no Twitter. Velho, isso é uma piada. É uma piada, velho. Corta aqui, Corinthians. Não quero mais falar com você. Velho, é uma piada. É uma piada. Mas não precisa do Corinthians pra nada, velho. Não precisa do Corinthians pra nada. Vamos ter um jogo massa lá. Eu adoro a torcida do Corinthians. Adoro mesmo, né? Acho uma torcida ímpar no Brasil, né? Ímpar, né? Como é a do Flamengo. E aí, a gente vai ter briga aqui no chat, né? Mas são torcidas ímpias, não tem como negar. Isso é um fato, velho. É torcida ímpia, não é só o grande, não. É diferente, né? E tem um respeito grande pela história do Corinthians. Mas essa diretoria, o que estão fazendo lá, velho, nada, não devo nada. Pelo contrário, estou fazendo muito bem o meu papel aqui, em termos de gestão, né? Não há qualquer tipo de falta de respeito nesse sentido aí. Não existe um acordo tácito entre os clubes de não vou tirar seus jogadores da base, né? Até ali dos jogadores mais jovens, hoje há uma vigilância maior e tem-se um pouco esse entendimento. Como eu falei lá no início, né? Antes de fazer 16 anos, você não pode ter contrato, qualquer jogador pode ir para qualquer lugar sem nenhum tipo né, de perda ou de obrigação de pagar qualquer quantia. Mas, velho, assinado o contrato profissional, tem que se lidar com um profissional. Tá? Tem que se lidar com um profissional. E aí, me desculpem, Eu queria, Lula, ter o telefone do presidente do Cuiabá. Eu queria ter o telefone do presidente do Cuiabá para ligar para ele ao vivo aqui, para saber o que é que ele acha dessa situação toda. Eu queria muito ter o telefone do presidente do Cuiabá, o Dresch lá, né? Queria muito ter o telefone dele. E sem contar, Lula, a gente vai trazer aqui, mas sem contar a hipocrisia safada. Hipocrisia safada, porque historicamente o que mais os times do eixo fizeram, inclusive o Corinthians, foi tirar jogador do Nordeste, porra. Tirar jogador de times como Bahia, Vitória, Sport. Isso foi o que mais foi feito. E ninguém se preocupava com legislação. Ou quando o êxodo era do Nordeste para o eixo, estava tudo certo. Mas aí o eixo mudou. Agora o êxodo foi do eixo para o Nordeste, né? Ou para fora do eixo. Aí, meu Deus do céu. É uma hipocrisia safada, vagabunda, rapaz. Pelo amor de Deus. Para cima de Moá. Pelo amor de Deus. Mas enfim, vou trazer aqui, Luiz Teles, as situações. Né? Antes de você trazer, só botar o comentário do superchat aqui de Antônio Câmara. Vai acionar qual advogada que vai tomar esse calote? É isso aí. Pois é. Que advogado vai tomar esse calote? E outra, Lula, eu sei que você não acompanha muito o Twitter, mas mais cedo, inclusive, né, dentro de respondendo o tweet de um jornalista lá que cobre o Corinthians, né, eu já havia falado sobre isso. O Corinthians, inclusive, em janeiro desse ano, a gente tá nem falando de muito longe não, viu, Lula? Janeiro desse ano, o Corinthians foi expulso do movimento dos clubes formadores por acusação de aliciamento. A gente tá falando isso aqui, essa matéria aqui do Francisco Delohan, do dia 11 de janeiro de 2025. Ué, o que é que mudou em 7 meses? O Corinthians saiu de um clube expulso do movimento dos clubes formadores por acusação de aliciamento para o paladino da moral e dos bons costumes em 6 meses? Passa minha garapa, rapaz. E aí foi o que eu coloquei aqui, né? Muito me admira o Corinthians expulso do movimento dos clubes formadores por acusação de aliciamento e falar em oportunismo. Quando o caminho era inverso, a gente tinha que aceitar calado. O Bahia ainda vai incomodar muito. E fica uma sugestão, pois quem avisa, amigo é. Pega a grana e paga quem deve. Estamos ajudando com o Transferban. Enfim, dei minha cutucadinha aí mais cedo no Twitter. Isso foi antes de nota oficial, isso foi antes de qualquer outra coisa. E aí, Luiz Teles, 2 situações ocorreram a partir disso, né? Primeiro, a manifestação do diretor do Corinthians,
detonando, né, a saída do Cauê Furquim para o Bahia. Inclusive, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu li uma aspa dele aqui, infeliz, preconceituosa, tá? Na minha humilde opinião, a gente vai falar sobre isso aqui, né? E agora, na sequência, a nota oficial do Corinthians também descarada, porque eles falam de ilicitude. Meu amigo, a lei está aí, o Bahia seguiu a lei. Se você não concorda com a lei, problema seu. Mas se a gente está seguindo a lei, isso não é ilícito. Isso é legal dentro do que está aí na norma vigente. Simples assim. Tem problema com a lei no atual momento são ex-membros do corpo executivo do clube, né? Só para dar também dar uma lapadinha. Aí, ó, só pra gente trazer, Lula. Aliás, agradecer a audiência, somos 800 pessoas ao vivo em simultâneo no Chá com Teles. Eu tô aqui, eu vou chamar você para todos os chás. Ó, tem duas combinações que a gente não tem que sou fazer. Eu, não. Não se diminua, você é o melhor, se não um dos melhores comentaristas da Blogosfera Tricolor, viu, Luiz Teles? O programa é seu. seu. Irmão, mas a gente tem que fazer, tem 3 combinações pra gente fazer. A primeira é, o Bahia tem que contratar jogador todo dia de Chá com Teles. O segundo é que o Bahia tem que criar uma polêmica com o Corinthians todo dia de Chá com Teles. E o terceiro, a gente pode convidar o pessoal da Voz da Arquibancada, seja João Leiro, seja Nájila Luz, para abrilhantar aqui o Chá com Teles, para a gente ter uma audiência espetacular como essa. Muito, muito obrigado. De verdade. E aí, Lula? Muito bacana. Eu fico feliz demais. Vou aproveitar aqui o espaço para poder ler os comentários que estavam aqui presos por conta da participação da Nájila, né? O Marcos Vinícius colocou: o diretor da base está esculhambando o Bahia, dizendo que foi oportunismo. Estamos sendo odiados. O Rai Mariano, que já é, né, membro do canal, mandou um superchat aqui pra gente. Fala, Leire e Lula, que choro é esse do Corinthians? Os dirigentes estão querendo jogar para a torcida, a incompetência deles. O Saulo Torres falou aqui também, ó, fiquei sabendo que tem outro atleta do Corinthians na mesma situação em que o Bahia tem interesse. É verdade? É verdade, e aí é a informação, tá? Podem anotar, se quiserem repercutir, podem repercutir a informação, isso aqui que eu vou falar. É verdade que o Gui Amorim, que é outro atleta destaque pra caramba da base do Corinthians, está na mesma situação, da multa de 14 milhões. Isso é verdade. Agora, não é verdade a mesma multa por conta do salário, a mesma coisa. Não é verdade que o Bahia tem interesse. Né? Fiquei sabendo que, no momento, o Bahia não tem nenhum interesse, né, na contratação do Gui Amorim, que é um outro destaque da base deles lá, do Corinthians, tá? Ele já até recebeu sondagem da Europa e tudo mais. O Bahia não tem interesse no momento, neste momento, não é algo que está na mesa, né, em discussão, o nome do Gui Amorim. Então, é verdade que tem outro atleta do Corinthians com a mesma situação, então essa parte é verdade, mas não é verdade que o Bahia tem interesse em adquirir o Gui Amorim, que seria esse outro jogador na mesma situação do Cauê Furquim, tá? O Antônio Câmara, a gente já falou, né? Do advogado que ia tomar o calote. O Zé Oliveira brincou aqui, né? Cauê pega o Guanabara e vem, é isso, né? É isso. Ele vai descobrir aqui que o mês tem 30 dias e não 90. Enfim, diretor do Corinthians detona a saída de Cauê Furquim para o Bahia. Abre aspas, oportunismo. Carlos Roberto Auricio critica a postura de representantes do jogador e do Clube do Nordeste. Há 2 anos, o Bahia era quem no cenário nacional? Sabe o que o Bahia era há 2 anos no cenário nacional, Carlos Roberto? Era um time que estava metendo 5-1 no Corinthians dentro da Arena Itaquera. Literalmente, no final do ano de 2023, né, ali na reta final, ali, agosto, setembro, mais ou menos nessa época, há 2 anos atrás, o Bahia estava metendo 5-1 no Corinthians dentro da Arena Corinthians, em Itaquera. Era isso que o Bahia... E antes que o Corinthians ganhasse o primeiro Campeonato Brasileiro em 1990, o Bahia já era bicampeão brasileiro, rapaz. Então respeite a instituição Esporte Clube Bahia. Respeite a instituição Esporte Clube Bahia. Passamos por um momento horrível, sim. O Bahia se apequenou por vários motivos, sim. Mas você tem que respeitar a instituição Esporte Clube Bahia, sim. Não desrespeite o Bahia. Antes do Corinthians ser campeão brasileiro pela primeira vez em 90, o Bahia já era bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro, antes de vocês terem o primeiro título de vocês. Então, respeite o Esporte Clube Bahia. Não estou questionando a grandeza do Corinthians, é um time gigantesco, é uma torcida fantástica, né? Eu sou fã da maneira que a torcida do Corinthians torce no estádio. Os caras cantam do início até o final, o time pode estar tomando 3, 4, os caras cantam até o final do jogo acreditando. Eu sou super fã da torcida do Corinthians, da maneira que eles abraçam o time, independente da circunstância e do momento. Agora, respeite o Esporte Clube Bahia. E há 2 anos, o que o Bahia estava fazendo era meter 5 em vocês, dentro do estádio de vocês, Luiz Teles. Era isso que o Bahia estava fazendo. Rapaz, deixa eu pegar minha Mombique aqui, ó, e assinar. Ainda vai de lapada aí também, porque tome.
Velho, é Enfim, muito desrespeito e fica claro, vem de um diretor, não vem da instituição, tá? Não vem da instituição e vem de um atual diretor. Historicamente, o Corinthians tem muita coisa bacana dentro da cultura do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, né? Muita coisa bacana. Então, vamos separar uma coisa da outra, né? O respeito que ele não soube ter com o Esporte Clube Bahia, que a gente deixa muito claro o respeito que a gente tem aqui pelo Corinthians, mas por essa pessoa, esse diretor, essa declaração, respeito zero e tome solapada, amigo. pois é, o Rai Nada, foi bem nada aqui, do ô que você Lula. diz aí, nenhum argumento que você coloca aí, o que não é verdade é ridículo. Só para Pois é. dizer. Rai Costa, vai se criando um clima gostoso para o próximo jogo. Verdade. Jorge Isso Nascimento, é verdade. estamos sendo odiados. A brincadeira tá gostosa. Se mordam de raiva. Luan Valete, isso aqui eu concordo, viu? O Bahia precisa se manifestar, porque senão eles vão tomar a narrativa para si, com apoio da mídia, Perfeito. sim, né? E isso vai ficar parecendo que o Beto tá fazendo uma coisa errada, ou que, enfim, vão tornar a narrativa favorável para eles, né? Então eu concordo com o Luan Valete, tá? Concordo com o Luan Valete. Agora, só o Lula para trazer o que disse aí o Carlos Roberto Aurítio, né? Ele fala o seguinte, ó. Diretor da base do Corinthians, o clube vinha, segundo ele, né? O clube vinha negociando para aumentar o salário do Cauê Furquim e assim se proteger da cobiça de outros clubes. Pela lei brasileira, a multa rescisória para o mercado nacional pode ser de até 2.000 vezes o valor do salário do atleta, tá? Ele tinha, abre aspas, ele tinha um dos maiores salários da categoria sub-17 e mais 2 anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas. Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram, contou o Carlos Roberto Aurítio. A reportagem do GE procurou a ProManager, responsável por gerir a carreira de Cauê Furquim, mas a empresa não quis se pronunciar. Furquim assinou o primeiro contrato. Diga. Só dar uma pausa aí, Leiro, e aí para a gente ser responsável também. A declaração não foi para o Bahia, tá? Foram Isso. oportunista, a declaração foi para Os empresa empresários. responsável, para Pro Isso. Manager, tá? Então vamos só É. dar uma volta aqui, Não, não. enganado Eu pela... não. Eu não volto, não, porque a minha declaração foi em relação ao que ele perguntou aqui, ó. Ele falou: há 2 anos o que era o Bahia no cenário nacional. Não, ótimo. Não, beleza. A Só minha botando pingos nos declaração is. A minha declaração em relação ao Carlos Roberto Aurítio é sobre essa declaração dele aqui. Sim, Menosprezando o a minha Bahia, também. é isso. Sobre isso O meu aqui. assino embaixo vai nisso aí também, tá? Exatamente. Mas vamos O que separar ele as chama de coisas só para também oportunista não são ficar... os empresários. Exatamente. É. Exatamente. Enfim, vamos lá. Furquim assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians em abril desse ano. Depois disso, passou a ser utilizado nos treinamentos do time principal e ficou no banco de reserva nos jogos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. Há 15 Bacana, dias teve um hein? jogo na fase. Há 15 dias teve um jogo na Fazendinha. O Cauê Furquim jogou e quem estava assistindo o jogo? O pessoal do Bahia. Para quem acha que o Bahia não tá ligado no movimento, né? Tava tendo um jogo lá em São Paulo do Corinthians, onde estavam aí os scouts do Bahia lá. Enfim, eu estava lá em cima no camarote, nem sabia. O Cauê fez um golaço, sofreu pênalti, foi o grande jogo da carreira dele. No dia seguinte, ligamos para o empresário dele e falamos: queremos dar um aumento para o garoto. Dá para vir aqui? Relatou Aurítio. Dias depois, nos reunimos. Conversamos até na sala do presidente, com a presença do Osmar Stabile, ou Stabile. Oferecemos o dobro de salário e eu falei: nosso teto aqui, e aí vamos lá, tá? Oferecemos o dobro de salário. O salário sairia de 7 mil para 14. A multa sairia de 14 para 28. Só para deixar claro. Mas vamos lá. Oferecemos o dobro de salário e eu falei: nosso teto aqui é esse. Mas essa renovação tem que ser feita no profissional. Eles gostaram do menino lá no time de cima e não dá para pagar mais do que isso na base, complementou o diretor do Corinthians, tá? Segundo Carlos Aurico, que é popularmente conhecido como Nenê do Posto, o staff de Cauê Furquim demonstrou interesse em permanecer no clube. Eles falaram: perfeito, nossa intenção é deixá-lo aqui e está tranquilo. Quando o Fred Moraes, sócio da empresa ProManager, voltar da Europa, fechamos o negócio. Só que anteontem, terça-feira, chegou a informação que o Bahia queria pagar a multa. Ligamos para o Fred, que nos disse: fica tranquilo, a gente conversa, isso foi ontem à tarde, afirmou Nenê do Posto. E aí ele disse: foi oportunismo. Quando o cara quer fazer a coisa errada, ele sabe fazer. Há 2 anos, o que era o Bahia no cenário nacional? Encostaram num grupo igual aquele e acham que são os melhores do Brasil. Isso é oportunismo barato. Estão lidando com um clube gigante, detona o diretor. Com a palavra do Luiz Teles. Então ele também, só nesse ponto aí, ele também coloca o Bahia como oportunista. Meu amigo, eu vou falar o quê, amigo? Sabe o que eu vou falar? A gente vai botar daqui a pouco o vídeo que a gente tem aí, com alguns lances do Furquim, para eles ficarem com saudade. E assim, é um QCF para eles, né? Em relação
a essa situação. Faça o contrato que nem a gente fez aqui com as nossas joias de 16 anos, velho. A política de base não vou pagar. A política de base é até um certo momento, né? Inclusive, assim, não vou falar especificamente do Corinthians, mas quem lê as notícias e que vê que o Corinthians sofreu uma punição no início do ano, pode inferir outras coisas se quiser. Mas jogadores com menos de 16 anos não podem ter contrato, mas aí tem clube que paga casa para a família, emprega pai com salário fantasma, molha a mão pesadamente de empresário, né? E isso aí depois se reverte de alguma maneira como salário para jogadores, né? Não estou falando do Corinthians, né? Especificamente, mas estou dizendo como é que funciona antes de completar 16 anos, né? Há pouco tempo o Corinthians sofreu uma punição nesse sentido, né? De aliciamento de jogadores menores, etc, né? E aí, quem quiser ligar os pontos, pode tentar ligar os pontos, etc. Mas ouvir isso de oportunismo e ouvir que a política de base não quer pagar mais do que isso, então, meu amigo, você pegue seus quase bilhão de orçamento, né, que o Corinthians tem, né, e passe a empregar melhor. Jogador com 16 anos, com uma joia, tem um contrato de R$7 mil e uma multa de 14 milhões, é um atestado de má administração, de gestão, do ridículo que é essa gestão do Corinthians hoje. Do ridículo que é essa gestão do Corinthians hoje, né? Então, é esse o meu comentário. Assim, que se F em relação à sua incompetência e deixa a competência do lado de cá, que a gente está trilhando um bom caminho em relação a isso. Pois é. Diego Nascimento colocou, isso tentou de ameaça, o Bahia tem que se pronunciar logo, concordo. Tentou de ameaça mesmo. Quando ele fala que estão lidando com um clube gigante, isso é ameaça. Isso é em tom de ameaça. Tipo assim, ó, não tô lidando com qualquer um não, viu? Fique ligado porque o bicho vai pegar. É basicamente isso aí. É uma ameaça. É uma ameaça velada, mas é uma ameaça. Eu interpreto dessa maneira. É uma interpretação minha da fala dele. Tá? A ameaça, ao mesmo tempo, a gente vai colocar aqui, como é que o Corinthians ameaça o Bahia no cenário de hoje, velho? Que ameaça o Corinthians pode trazer? Tem algum jogador, algum jogador que o Bahia precise, ou tem algum dinheiro que o Bahia vai receber do Corinthians, né? É que nem a ameaça que ele fez ao clube mexicano, né? Então eu não vou pagar, cara, não vai receber nunca. Vai lá tomar o teu transfer ban na cabeça daqui a pouco, se não pagar. E se reclamar demais, Rodrigo Garro, vai sair do Bahia. Inclusive, os 14 milhões são insuficientes para pagar o valor que eles devem ao time mexicano que originou o transfer ban, né? Então vamos, baba que segue. Tem mais coisa ainda aí? E aí tem para arrematar. Traga a declaração oficial do clube, é bom. É isso. Só para arrematar aqui, para a gente entender o contexto, a gente vai partir para a nota oficial do clube. Na avaliação de dinheiro do posto, o Corinthians fez o que estava ao seu alcance. O diretor argumenta que não pode oferecer salários elevados a determinados jogadores da base, caso contrário, isso irá gerar insatisfação no restante do elenco. Aí, meu irmão, não é um problema meu, né? É um problema seu. Ele também argumenta que aumentar o salário de todos os jovens quebraria o timão, já que enfrenta dificuldades financeiras. Reforço, não é um problema meu, é um problema seu, né? Ainda de acordo com o dirigente, Fabinho Soldado, responsável pelo departamento profissional de futebol do clube, também tentou intervir neste caso. O Fabinho teve a conversa com o Fred e nós da base não ficamos nem sabendo. Hoje ele deve se explicar com o presidente porque não fechou logo. Segundo eu soube, parece que a conversa do Fabinho com o empresário foi na segunda-feira. O Alex Brasil estava muito irritado, falando que o Bahia e Red Bull estavam interessados no Cauê. Aí o empresário disse, falei com o Fabinho, está tudo certo. Segundo o Nenê do Posto, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, cogita tomar medidas judiciais em relação ao Bahia e ao Grupo City, pode até mesmo acionar a FIFA. Velho, meu Deus, o Corinthians é o time mais caloteiro do Brasil e os caras querem acionar a FIFA porque eles acham que o Bahia aliciou um atleta da base dele. Mas enfim, na avaliação do clube baiano, a transferência foi realizada seguindo todas as normas nacionais e internacionais do futebol, procurada por meio de assessoria de imprensa. O Tricolor não se manifestou até a publicação desta reportagem. Cauê Furquim deixa o timão sem nunca ter atuado como profissional. Esse é o contexto, Listes. Esse é o contexto. Agora vamos para a declaração oficial, a nota oficial do Corinthians. Você pode comentar essa reta final aí, né, da questão da FIFA, enquanto eu vou buscar lá a nota oficial do clube.
Como colocou no Bahia, não desrespeita qualquer lei, né? Tá totalmente dentro da lei, né? Não é problema nosso, velho. Não é problema nosso. De fato. A lei tá posta aí. Se quer tirar a Jean Lucas do Bahia, tire lá do mesmo jeito, né? Quer tirar tire o Juan Pablo do Bahia? Leve. Pode levar do mesmo jeito aí. É só aplicar a mesma legislação, né? Leve, Jampa, né? Leve. Quem mais que eles podem levar aí, Leiro? Ninguém, né? Poder levar não pode levar ninguém. Não, eles acham que eles podem. Poder eles podem. Mas, assim, não, mas financeiramente falando, não tem como. Não é isso, levem. O poder é imaginário, Por que né? Leva? Por que não levam, né? Porque não tem. Porque os aqui estão bem protegidos. Não é porque eles não têm, não. É porque os aqui estão bem protegidos. É só isso. Pois é. Né? Pois é. Bom, Lula, tá aí, ó. Nota oficial do Corinthians, Aí tá saiu em várias páginas. Aqui, leva Del, leva Sidney, né? Pois é, leva. Nos mesmos moldes, né? É só pagar a multa. Só pagar a multa. Tá em várias páginas, né? Eu vi especificamente no Datafoot, que é uma das páginas que tem de maior alcance hoje no Twitter, né? Eles têm aqui, ó, mais de 214 mil seguidores, eles pegaram na íntegra a nota, né? Tem até as aspas, então... assim, eu até procurei nas redes sociais do Corinthians, não saiu. O Corinthians disparou para a imprensa, e aí vários setoristas, várias pessoas publicaram o mesmo texto, a mesma nota, mas não saiu de maneira oficial no perfil do Corinthians. Pode ser que tenha saído no site do Corinthians, né? Mas já vi aqui vários setoristas trazendo como nota oficial. Nas redes sociais do Corinthians não consta, né? Pode ser que tenha saído no site. Eu posso até olhar aqui no site para a gente trazer, né? Mas... Cadê? Deixa eu ver aqui. Corinthians site oficial. Não tem. Não, tem sim. Saiu no site oficial do Corinthians, tá? Eu vou até trazer pelo site oficial para ficar até melhor, para ficar até mais justo, né? Porque tá aqui, ó. Corinthians.com.br, esse é o site oficial do Corinthians. Tenho aqui uma nota. Corinthians informa Cauê Furquim e tem a nota aqui escrita, tá? Vamos lá. Aspas para a nota do Corinthians, tá? O Esporte Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, menos o Cuiabá. Sejam elas do Brasil ou do exterior, tá? Esse é o primeiro parágrafo aí. Claro que o menos o Cuiabá foi uma inserção minha, mas ipsiliteres tá na tela de vocês aí, o que vocês estão vendo. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito, o que é uma mentira, porque não existiu aliciamento, muito menos ilícito, né? Então, é uma mentira. E imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City... Em trama, olha como eles tratam. Envolvendo o City Futebol Group e o Esporte Clube Bahia. E eles botam, de maneira proposital, o City à frente, né? Porque eles poderiam ter colocado envolvendo o Bahia e o City Futebol Group. Mas não, eles botam o City na frente do processo. Para cima da gente mesmo. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaríamos os caminhos jurídicos necessários, o que para mim é uma inconsistência, porque a fala do diretor diz que eles sabiam que tinha interesse do Bahia e do Red Bull. A gente acabou de mostrar. Mas vamos lá. É isso. É só entre mentira e o ridículo. Continue aí. Varia a mentira com o ridículo. E o baba segue. Vamos lá. Mas vamos lá. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Isso é eles que estão dizendo. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completo qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Futebol Group. Essa é a nota completa do Corinthians, com a palavra Luiz Caratiolo Teles. Rapaz, é isso. É ridículo. Uma coisa ridícula. Uma nota ridícula que ou traz mentiras,
em alguns momentos, ou traz argumentos falaciosos e ridículos, né? Jogando para a torcida quando não tem. Se a CBF e a FIFA pode punir alguém responsável, nesse caso, é o time que fez o contrato de R$7.000 com uma das joias da sua base. Assim, não é ilícito fazer um contrato de R$7.000, né? Mas é ridículo fazer um contrato de R$7.000 de um jogador que custa no mercado internacional 300 milhões, ou que tem passagem pela seleção brasileira, ou que tem apenas 16 anos e esteve no banco de reservas do time profissional nos últimos 2 jogos da Série A. Esse é aonde mora o ridículo da situação, né? Onde mora a irresponsabilidade da situação, ou a responsabilidade, né, do fato acontecido. O Bahia se aproveitou no mercado da lei, né? O Bahia foi atento, né? Fez com o Corinthians o que já foi feito com o próprio Bahia e o que já foi feito por anos e anos e anos em relação ao futebol sudestino com o futebol nordestino como um todo, né? Ou com clubes que estão fora do eixo, como, por exemplo, o Esporte Clube Corinthians Paulista fez com o Cuiabá, né? Então, só lembrando como é que funciona um pouco essa história essa centenária história, né, de aliciamentos, aproveitamentos e jogar licitamente ou ilicitamente, né? A diferença é que o Bahia, até o momento, só jogou licitamente dentro desse jogo, né? Só jogou licitamente dentro desse jogo. Ao passo que a situação de transfer ban hoje do Corinthians, ela envolve o não pagamento de quantias acordadas. Ou seja, né, a situação gerada por Ranieri também, vindo do Cuiabá, de novo, falta de pagamento, de situações acordadas, né, de acordos registrados em cartório. Você não cumprir um acordo desse, você está ocorrendo ali em ilicitudes, né? Então, onde mora em ilicitude não está na ação do Bahia. Eu aceito, tá, discutir moralmente se houvesse, por exemplo, da outra parte o respeito, e se houvesse de fato ainda entre os clubes esse acordo tácito de não tirar os talentos da base. Mas e acho até que, como eu comentei antes, até se fazer 16 anos é um outro jogo que é jogado e até pode haver esse tipo de coisa, ainda que não haja por parte do Corinthians, sendo muito específico, tá? Mas fez 16 anos, aquele jogador é um profissional. Ele tem um contrato profissional e está sobre a égide, sobre a regra dos contratos de trabalho dentro do Brasil. E ali, meu amigo, pagou a multa, ou você paga o valor de fato ele vale e dá a ele o salário que ele merece pelo valor que ele tem, ou você corre o risco de receber o valor da multa de um outro clube e ver se o jogador ir embora. Ponto. Procure a FIFA, procure a CBF, procure a instância jurídica que você quiser. Você não vai encontrar nada. Não vai encontrar nada, né? E tomara que o advogado que fique com a parte do processo não tome calote do clube, né? Porque é o que vai acabar acontecendo se isso vier de fato, não for uma bravata e for de fato algo que o Corinthians venha a fazer em relação a essa situação. E para arrematar, Lula, não que tenha uma coisa a ver diretamente, né? Mas a cereja do bolo seria a gente chegar lá sábado e descer o sarrafo dentro do campo, meter 2-3-0 e ganhar o jogo, né? Para acabar com essa historinha. Espero que isso aconteça, né? Claro que não tem uma coisa diretamente a ver com a outra, mas aquele orgulho do torcedor, né, Luiz? Deixa a gente com essa sedezinha a mais pro jogo de sábado.